Meus senhores, como é que vocês estão? Eu vou continuar o episódiozinho referente à depressão. No primeiro episódio ali a gente conversou sobre a teoria das monoaminas e alguma questãozinha ali da dislipidemia versus a depressão, e acho que também eu citei alguma coisa de neurotoxicidade, neuroinflamação, né? E hoje eu acho que eu vou focar um pouco mais nessa questão da neuroinflamação, principalmente via falta de exercício. Então vou aproveitar enquanto eu estou caminhando, fazendo cardio, para falar sobre isso, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius. Eu tenho algumas formações aí na saúde, né? Estou formando em algumas, outras já formei. No total aí são 6 formações, graduações, né? E também bastante pós-graduação aí no setor da saúde, né? Fitoterapia, nutrição funcional, nutrição esportiva, gestão hospitalar, sei lá, tem mais algumas coisas, psicanálise, oncologia, hematologia, tem uma cacetada de merda aí que eu faço. Tô formando em nutrição agora, né, em dezembro, dia 4 de dezembro eu formo nutrição. Sou um estudante pesquisador da área da saúde, principalmente da área farmacológica, e tenho um livro escrito sobre o tratamento sobre o tratamento complementar em crianças autistas. É um livro de coautoria com a doutora Grazi, e tem mais 4 livros sendo escritos. Um referente leitura avançada de exames laboratoriais, um sobre tratamento complementar e estudos de Alzheimer, outro sobre tratamento complementar e estudos de mal de Parkinson, e o outro, por enquanto, eu não vou falar, mas esse já é ligado à nutrição. Eu só estou esperando eu me formar em nutrição, não vou falar porque CRN anda me enchendo o saco aí, então eu vou esperar eu me formar, daí eu lanço o livro da nutrição. Fechou? Então esse aqui é o Café com o Tio Vini. A gente passou por uma perda grande essa semana, então eu parei com a sériezinha, né? Quem não sabe, o Nutri, que trampava comigo, grande amigo meu, uma das pessoas mais próximas que eu tinha na vida, faleceu, né? No Guarido. Por isso eu parei com a série. E hoje eu já tô com cabeça para continuar, a vida segue, né? Então, onde ele esteja aí, que esteja em paz. A gente vai continuar cuidando das coisas do legado dele aqui. Beleza, meus senhores? Então é isso, vamos lá. Quando eu falei no primeiro episódiozinho ali dos motivos da depressão, né? A gente falou principalmente sobre a teoria das monoaminas, que começou lá em 1952, com a historinha se você levar a quantidade de monoaminas gerais, você consegue tratar a depressão, porque em tese a depressão é uma falta delas, né? Então, utilizando inibidores de monoamina oxidase, você conseguiria fazer com que menos monoamina oxidase agisse na redução das monoaminas, deixando mais monoamina, serotonina, noradrenalina e dopamina livres circulantes. Mas viu-se que não é só isso, que é um contexto, a depressão é um contexto. Então também notou-se que muitas pessoas pioravam com esse tipo de abordagem, né, da inibição das monoaminas oxidase. Por que piorava? Por que algumas pessoas melhoram e algumas pessoas pioram a depressão utilizando o mesmo medicamento? Porque nem sempre... olha esse lugar. Isso aqui é o quintal da minha casa. Isso aqui é sensacional. Nem sempre a depressão é mediada por falta ou excesso de neurotransmissores das monoaminas principais. Muitas vezes as questões são de fato neuroinflamatórias, né? E esse é um dos principais motivos hoje em dia. Então, antigamente via-se depressão, existe a depressão crônica, existe vários tipos de depressão, que aí não é nem minha área, né? Mas existem várias caracterizações da depressão, e antigamente era mais questões de monoamina, de fato,
e questões genéticas. Genéticas tem muito, é aquela pessoa que nasce depressivo, mantém-se depressivo, né? Ou ansiosa, né? E são questões genéticas. Eu mesmo tenho uma alteração genética aí que eu tenho depressão desde que eu nasci, eu tenho ansiedade desde que eu nasci, não tenho o que fazer, né? E ponto. Aí você não vai tratar com remédio, né? Você vai tentar modular, né? Como é que eu modulo? Treinando, né? Diminuindo neuroinflamação, neurotoxicidade, regulando às vezes as monaminas, daí por aí vai. Mas, quando a gente não está falando de genética, né? Que eram os principais motivos ali da depressão na década de 50, 60, 70, 80, até o começo dos 80, que os principais motivos eram a serotonina, a dopamina, a adrenalina e fatores genéticos. Hoje em dia, a depressão dá-se por outros motivos, né? E aí a gente tem desde questões neuroinflamatórias, principalmente mediadas por alimentação, e também questões epigenéticas, né, que é o nosso meio. Por exemplo, eu estou gravando isso aqui num lugar bem legal, é uma praia muito bonita, ali até tem uns esquemas que eles botaram de gás que enfeiou nossa praia, né? Infelizmente tem uns bagulho do gás da Petrobras, eu acho. Mas se você for ver, isso aqui é lindo, né? Isso aqui é a natureza, ó. Olha que coisa linda. Isso aqui é mangue, né? Por isso que é assim, né? A maré subindo, né? Depois isso aqui fica cheio de água, depois desce, vira um caminho que vai para uma outra praia linda, né? Isso aqui é maravilhoso. E isso aqui é uma coisa bonita, uma coisa bela, é uma coisa que acalma o seu cérebro, uma coisa que libera certos tipos de hormônios que vão te fazer bem e que vão regular, que vão reduzir a depressão. A falta de coisas belas e o excesso de fatores externos, né, que são caracterizados aí como questões epigenéticas, né, que afetam a genética, são fatores externos que afetam a genética. Então essa é a primeira coisa, a modulação, a expressão de certos genes, né, do corpo por conta de fatores ambientais. Então fatores ambientais desde tóxicos, agrotóxicos, desde gente filha da puta ao teu redor, gente com energia ruim ao teu redor, desde, olha essa calmaria, né? Isso aqui faz bem pra mente. Isso aqui, olha só. Entendeu? Não tem um bando de cara com caixa da JBL enchendo meu saco ouvindo funk aqui. Só natureza, ó, os bichinhos aqui, ó, né? Isso aqui faz um bem danado pra cabeça. Já se eu vou pra Enseada, por exemplo, que é uma barulheira no inferno, cara, eu volto ansioso. Por quê? Fatores externos que estão estimulando, né? Que estão estimulando de forma errada, estão estimulando de uma péssima forma. A coisa do grounding, de botar o pé no chão, né? Então, tudo isso te estimula para o bem, né? Te leva para o bem, te leva para o mal em vários pontos da sua vida. E uso de agrotóxico, barulho, cidade cinza, construções feias, poluição, a falta de verde, a falta de natureza, né? O uso de certos alimentos e por aí vai, acabam afetando tanto a sua genética, né, quanto a expressão genética, quanto a liberação ou não de certos neurotransmissores, né, das monaminas, né, no geral, tá? Então, uma carga muito elevada, por exemplo, de adrenalina, né? Situações que te levam a ter descargas de adrenalina o tempo todo, né? Então, situações de adrenérgicas, extremamente adrenérgicas. Por exemplo, Nova York, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, aquele inferno, né? Rio de Janeiro, você fica o tempo todo atento, o tempo todo esperando, e é tiro, e é bandido, e é polícia, e é não sei o que, é poluição, é gente feia, é moto dando buzinada e batendo. Cara, é um inferno isso lá, e é o tempo todo o teu sistema adrenérgico sendo ativado. Você fica com o sistema simpático ativado o dia todo. E, consequentemente, o parasimpático não tem nem chance. Então, aquele descanso, né? Aquela coisa do silêncio, acaba não sendo ativado. O sistema parasimpático acaba não sendo ativado. E o sistema simpático está o tempo todo, ó, tipo, ó, né, berraceira, esse tipo de coisa. O sistema simpático fica o tempo todo sendo ativado, né? E adrenérgico o tempo todo sendo ativado. Então, primeiro que você tem uma expressão adrenérgica muito elevada,
né? Que vai gerar uma desregulação nos 3 principais neurotransmissores, que é a noradrenalina, que vem do sistema adrenérgico, na dopamina e na serotonina. Então você já vai gerar uma desregulação ali que pode gerar ansiedade ou depressão. Começou aí, né? E você também vai gerar uma dessensibilização dos receptores adrenérgicos, né? Então, quanto mais expressão adrenérgica, você vai precisar para ser reativo. Você está entendendo? Então, assim, muita expressão adrenérgica, o tempo todo ativando, os receptores passam a se dessensibilizar. Tá? Isso acontece muito com a expressão glutamatérgica, que eu vou falar depois, né? Principalmente via glutamato monossódico, né? Que vem da alimentação. Então, é como aquela pessoa que usa clenbuterol, que usa efedrina, né? Que ela tem que ficar aumentando cada vez mais a dose pela dessensibilização dos receptores adrenérgicos, beta-adrenérgicos. Tá? Então isso também gera uma desregulação a longo prazo. Vocês podem ver que pessoas que moram mais no interior, que moram na praia, elas têm menos depressão, elas têm menos ativação do sistema adrenérgico e uma maior regulação, uma maior homeostase da serotonina, adrenalina e dopamina. Vocês estão entendendo? Então o ambiente, ele muda muito a sua cabeça também. Então muitos dos senhores ou dos seus conhecidos estão tomando remédios para a depressão, sendo que esses remédios para a depressão às vezes estão fazendo menos efeito do que a mudança de ambiente, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu morava no Chile, era um lugar que eu odiava. Eu morei alguns anos no Chile. É um lugar frio, eu não gostava de gente mal educada, aquela coisa toda. E quando eu saí do Chile, eu voltei para o Brasil, eu fui diretamente para São Bento do Sul. Foi uma cidade que eu morei muitos anos da minha vida, porque eu tinha muitos contatos comerciais, que eu tinha clientes, né, que eu atendia online. E então eu fui diretamente para São Bento do Sul. Só que eu saí do Chile, frio pra caralho, e eu fui para São Bento do Sul, que é frio pra caralho. E o frio por si só já baixa a serotonina. Então, países mais frios, ou regiões mais frias, ou épocas mais frias, estimulam menos a produção de serotonina. Isso por si só já gera depressão. Então vocês já notaram que índices de depressão em regiões frias são muito maiores. Em regiões tropicais as pessoas são muito felizes, mesmo nos países merda, né? São vários países merdas na região tropical, na linha do Equador. E mesmo na pobreza, na merda, na desgraça, o povo da linha do Equador é muito feliz, né? E você já notou, você mesmo nota isso empiricamente, que quando você está numa época mais fria, né, no inverno, você se sente mais para baixo, com menos tesão de sair, com menos vontade de fazer as coisas. Você pode até gostar do frio, mas você nota essa diferença, né? E eu notei isso muito. Eu saí de alguns anos morando lá naquele frio do caralho, no Chile, do inferno lá, e fui para São Bento do Sul, que é outro frio do caralho. E eu fiquei extremamente depressivo em São Bento do Sul. Eu já sou depressivo desde que eu nasci. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Mas isso é desde pequeno, desde que eu lembro, assim, 1 ano e meio, 2 anos de idade. Eu já lembro que eu tinha uma apatia tremenda, não gostava de nada, não tenho tesão em muitas coisas da vida que todo mundo tem. Essa é ansiedade extrema, aquela coisa toda, né? Questão genética mesmo, da minha família, não importa, não veio o caso. E São Bento do Sul, isso me piorou de um jeito. Eu consegui ficar 2 anos em São Bento do Sul. E aí, até na época, eu e a Bianca, a gente tava se reconciliando, por assim dizer. Tava numa época meio tremenda ali da nossa vida amorosa. Eu falei, o negócio é o seguinte, se a gente vai continuar junto, eu tenho duas exigências, né? A primeira é a gente se acertar com isso e aquilo. E a segunda é sair de São Bento do Sul. Eu não fico mais um dia nessa merda. Eu não fico mais nessa cidade. Com perdão, não é que São Bento é uma merda. Não, eu digo do frio, né? O frio é uma merda. Eu não fico mais um dia em São Bento do Sul. Eu não aguento mais esse frio, né? É uma cidade muito linda, muito bonita, cara. Assim, nossa, São Bento é maravilhosa. Cidade germânica, assim, muito bonita, muito linda mesmo. Então a arquitetura, isso tudo te faz muito bem. Mas o frio é até horrível, né? E aí a gente se mudou para Içara, lá para a região sul, ao lado de Criciúma,
que é uma região quente pra um caralho, que foi o verão mais quente da minha vida. Foi um inferno de quente, aí eu fiquei bem, né? Mesmo eu não gostando de Sara, né? Mas me senti muito bem lá, né? Mesmo sendo uma cidade que nem de perto, bonita como São Bento do Sul. E depois disso eu me liguei que toda vez que eu morei na praia eu fiquei bem. Aí eu me mudei pra praia, eu vim pra essa ilha maravilhosa. E o primeiro lugar que eu vim morar foi aqui no Capri, depois me mudei e voltei pro Capri, porque o Capri é essa delícia aqui. Tá, então hoje eu tô sendo um pouco mais assim, mais pessoal, eu não tô até com cabeça para falar tanta coisa técnica, que é exatamente para vocês entenderem na prática como o ambiente, e eu vou voltar porque lá tem gente, eu não gosto muito de gente, como o ambiente vai te afetar, como as questões externas vão te afetar. E aí, como eu falei, a gente tá falando desde questões alimentares, né, que vem nos alimentos, esse excesso de agrotóxicos, a questão alimentar geral, externa mesmo, olá, tudo bem? Externa mesmo, questões de ambiente, de cor, né? Vocês já viram que vocês vão para uma cidade mais colorida, chega ali em Laguna, né, que é aquele centro histórico maravilhoso de Laguna, chega no centro histórico de Garopaba, que é lindo, chega no nosso centro histórico de São Chico, que apesar de eu achar que tem pouca cor, mas é um ambiente lindo, 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 né? E você não sente uma alegria diferente, né? Você vai para Gramado, para Canela, você sente assim, porra, cara, que lugar tesão, que lugar bonito. Isso mexe com você, te dá uma alegria maior, né? No verão, todo mundo liga uma música, um pagode, ou não sei o que, importa, né? E caipirinha, os amigos, é tudo mais feliz, é tudo mais legal, não é? Né? Exatamente por conta do calor, por conta da cor, por conta da música, tá? Então, hoje o meu falatório aqui para vocês é o seguinte: ao invés de só focar nos remédios, ao invés de só focar nas teorias químicas, em vez de só focar na questão nas teorias farmacológicas, perdão, de só focar na questão química da coisa, foquem um pouco no exterior, foquem um pouco no ambiente, que isso vai te trazer benefícios ou malefícios, né? E muitas vezes a sua depressão, ela está totalmente ligada ao ambiente. Às vezes a sua depressão, ela é momentânea, porque ela está ligada a um trabalho que você odeia, a um casamento que você odeia, a amigos que você odeia, né? Aquele ambiente pesado, estressante. Muitas vezes isso te faz muito mais mal do que qualquer outra coisa. E às vezes simplesmente sair desse ambiente, te sacar desse ambiente, ou te reformar esse ambiente de alguma forma, vai te melhorar mais do que você se entupir de citalopram, por exemplo. Gente, eu conheço gente, eu atendo gente que já toma citalopram. Esse citalopram acho que nem tem há tanto tempo, não sei se existe há 15 anos, mas o citalopram sim, né? Que toma citalopram, sertralina há 15 anos. Como é que alguém toma antidepressivo há 15 anos e não muda o ambiente? Tá errado. A pessoa ainda vive no mesmo lugar que ela não gosta, ela anda com pessoas que ela não gosta, ela come coisas merda, se alimenta merda, gera expressões erradas, glutamatérgicas, adrenérgicas e até serotoninérgicas. Dopaminérgica sempre, né? Sempre errado dopamina, principalmente com TikTok, essa coisa. Quanto mais tecnologia e coisas rápidas, maior a expressão dopaminérgica errônea. E ela continua fazendo tudo errado, não se exercita. E acaba que ela não muda nada do ambiente e continua tomando antidepressivo. E não muda a causa, né? Não muda o que gera essa depressão. Fechou? Então, eu ia falar sobre exercício, acabei me estendendo e falando sobre isso. No capítulo 3, eu vou falar especificamente sobre exercício, vou ser um pouco mais técnico, tá? Então, hoje é só para mostrar o quanto o ambiente pode mudar a sua vida e o quão importante é você mudar a causa da sua depressão e não só ficar tratando o sintoma com terapia medicamentosa. Beleza? É isso, meus senhores. Um bom final de semana. Depois eu gravo aí a questão da toxicidade, neuroinflamação via exercício, né, com a melhora via exercício físico, tá bom? Fiquem bem, um bom final de semana.